Operação Greenfall. Em outubro de 2025, a Polícia Civil de São Paulo entrou armada na Associação Santa Gaia em Lins. Apreendeu medicamentos, equipamentos, material de cultivo. O presidente da associação ficou preso por 3 meses e 9.000 pacientes ficaram sem o remédio. Em janeiro de 2026 foi a vez da Mama Flor, no Rio de Janeiro. 120 plantas foram destruídas, 300 pacientes ficaram sem acesso à medicação. A associação está sendo investigada por tráfico de drogas, enquanto um processo judicial pedindo autorização de cultivo ainda estava tramitando na Justiça Federal. Também nesse ano, a Associação Semear, em Maringá, foi invadida, deixando centenas de pacientes sem medicamentos. E esses números não vão parar por aqui. Hoje no Brasil, 48% das associações de cannabis medicinal estão em processo judicial. 17% já foram alvo de operações policiais. E se você acha que isso não te afeta, acha que vai continuar tendo acesso ao seu remédio sem nenhuma consequência, esse vídeo precisa chegar até você agora. E eu não ia gravar nada sobre isso, porque isso acaba acessando uma seara que eu também não queria trazer aqui pro canal. Mas a indignação foi tomando conta que eu tive que falar. Porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a maioria da comunidade canábica também não está vendo ou não quer ver. E quando a gente não vê o problema com clareza, a gente não consegue fazer parte da solução. Então hoje o papo é sério. Não é um vídeo de produto, não é um vídeo de indicação, é um vídeo de informação, consciência e ativismo responsável. Se você faz parte da associação ou está pensando em se associar para conseguir os produtos medicinais ou até mesmo para finalidades recreativas, assista aqui até o final. E se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas da nossa comunidade, já deixa o joinha aqui embaixo para você não esquecer. Esse vídeo precisa circular. Tudo começa numa grande confusão de definições, e eu preciso ser direta sobre isso. Muito se fala que todo uso é medicinal e, farmacologicamente, tem uma verdade nisso. Até no uso recreativo, você vai sentir os efeitos sobre o sistema endocannabinoide. Qual é o sabonete que você usa? No banho? É. Dove. Mas deixa eu mostrar o que isso significa na prática. O THC, quando ele é consumido, ele age nos receptores CB1 do cérebro. Num contexto medicinal, dosagem controlada, janela terapêutica respeitada, acompanhamento profissional, você vai ativar esses receptores de uma forma inteligente. Você vai colher analgesia, regulação do sono, controle da ansiedade e uma série de benefícios. Agora, no uso excessivo e sem controle, o que acontece? O próprio organismo percebe o excesso de THC e começa a internalizar os receptores CB1, literalmente. Ele vai esconder esses receptores dentro das células. E isso é o que a neurociência chama de downregulation de receptores. E o resultado disso? A cannabis para de funcionar. O efeito vai diminuir. Você vai precisar de muito mais para sentir o mesmo. E num ciclo assim, a planta perde a sua eficácia terapêutica e passa a acumular efeitos colaterais. E pode se tornar uma porta de entrada para substâncias mais pesadas. As tarjas pretas fazem sucesso nesse cenário. Comunidades canábicas ao redor do mundo todo já sabem disso e por isso que eles fazem aquela pausa de 15 a 30 dias periodicamente. Isso tudo porque o excesso ele não potencializa o medicinal, ele elimina. E sabe quem é que colhe esses efeitos colaterais sem colher os medicinais? Quem usa em volume alto, quem mistura com álcool, com sintéticos, quem não tem uma dosagem, quem não tem acompanhamento, quem não tem intenção terapêutica. Ai, mas eu vaporizo. Não adianta. Estudos também mostraram que produtos sem rastreabilidade, flores vindas de fontes sem controle de qualidade, mesmo que seja de alguém que você fala, planta direitinho, cultiva direitinho, você não sabe. O solo contamina a planta e a planta contamina o usuário. E agora eu preciso falar de algo que está me incomodando muito nos bastidores. As associações de cannabis medicinal no Brasil foram construídas com mais de 10 anos de luta. E o cenário ficou ainda mais desafiador quando as associações começaram a dispensar flores e extrações medicinais. Foram 10 anos de muita burocracia. Reunião com o governo, processo judicial, dirigentes e cientistas presos, remédios apreendidos. Tudo isso para garantir que milhares de pacientes tivessem acesso ao medicamento seguro. Mas com a inclusão dos vaporizáveis começou a entrar um perfil de pacientes diferentes ali nas associações. Pessoas que usam cannabis recreativamente. Sem insônia, sem dor crônica, sem diagnóstico, entrando em associações em busca de produtos de qualidade para recreação, levando medicamentos em envelopes de associação para a festa.
misturando com álcool, com sintéticos, repassando frações de produtos comprados. E olha aqui que eu até vi recentemente, um frasco de associação sendo vendido na Shopee com descrição falsa de produto. Gente, isso não é liberdade canábica, isso é sabotagem. E o resultado disso é o quê? A polícia, que já não precisava de muitos motivos, passou a ter argumentos para invadir associações legalmente constituídas. Segundo o levantamento da Federação de Associações Canábicas Terapêuticas, com 87 associações em 2025, 48% declaram estar em processo judicial e 17% relataram já ter sido alvo de ações policiais. Além disso, 40% das entidades acompanham pacientes que já enfrentam problemas legais. Infelizmente, isso não é só perseguição aleatória, embora a grande parte seja. Parte disso é consequência de comportamento dentro da própria comunidade. Eu tinha que falar sobre isso, mas também eu tenho que ser justa com a situação, porque o problema não é só comportamental, é estrutural. As associações operam num vácuo regulatório. Em janeiro de 2026, a Anvisa aprovou 3 minutas da regulação que regulam o cultivo da cannabis para fins medicinais, industriais e de pesquisa. Foi uma decisão histórica, resultou numa determinação do STJ de novembro de 2024. Até então, muitas associações estavam sendo alvo de operações policiais ilegais, até mesmo essas com autorização judicial, por falta de conhecimento dos próprios agentes da segurança. Pensa bem, você tem um habeas corpus, você tem uma ação no TRF, e mesmo assim chega a polícia com mandado, armas e tudo. Isso porque o delegado da cidade não sabe ou não quer saber o que é isso. Isso mostra que existe um grave descompasso de informações e uma perpetuação de uma lógica punitiva que falha em reconhecer a complexa e humana realidade do ativismo canábico. Segundo o Anuário da Cannabis Medicinal de 2024, ao menos 259 associações possuem CNPJ ativo no Brasil, mas apenas 40 têm autorização judicial formal para funcionar. Isso impacta diretamente na segurança que você tem para receber o seu tratamento, e é por isso que eu sou muito criteriosa para indicar associações para vocês. A realidade atual é que a grande maioria das entidades canábicas operam no limbo. Elas não são ilegais, mas ela também não tem proteção legal consolidada. E nesse limbo, qualquer deslize que você tenha, qualquer comportamento que dê munição, pode custar o acesso de milhares de pacientes ao tratamento. Mas tem outro ator nessa história que eu também não posso deixar de mencionar. O mercado recreativo no Brasil é enorme e, com o aumento desse mercado, surge um nicho de oportunistas, plataformas e profissionais que descobriram que vender receita é lucrativo. Consulta por R$ 50, com inteligência artificial, um monte de coisa. Sem anamnese real, sem orientação de uso, sem acompanhamento, sem assistência e com produto superfaturado na ponta. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto ou até passado por uma consulta baratinha em alguma plataforma dessas e no final das contas teve que fazer compras dentro da mesma plataforma, não é mesmo? E muito paciente pagando até 2 vezes em produto achando que saiu no lucro porque economizou na consulta. Mas o que esse modelo acaba produzindo? Muitos usuários com perfil recreativo, com receitas nas mãos, sem entender bolhufas nenhuma de dosagem, janela terapêutica, indicação medicamentosa, sem saber o que o excesso de THC faz realmente, sem ter ideia que o excesso de THC não ajuda em nada, ele faz o receptor sumir. Sem saber que misturar cannabis com álcool potencializa efeito sedativo de forma perigosa, inclusive sem saber que a cannabis pode potencializar alguns fármacos em até 10 vezes. Esses pacientes não colhem 1/3 dos benefícios da cannabis medicinal. E quando dá errado, é a imagem da cannabis medicinal como um todo que paga o preço. Então, galera, não consulte com IA, não consulte por mensagem, exija um acompanhamento de verdade, porque esse mundo tem uma complexidade farmacológica de verdade. Eu mesmo estudo todos os dias e todos os dias tem uma pesquisa nova, alguma coisa confrontando o que a gente já conhecia. Então, vamos deixar claro de uma vez por todas. Quem que pode comprar cannabis em associação no Brasil? Quem usa cannabis com finalidade terapêutica, insônia, dor crônica, ansiedade, bruxismo, epilepsia, autismo, doenças inflamatórias, doenças neurodegenerativas, câncer e muitas outras condições. E quem que não pode? Quem quer recriar. Isso não é julgamento moral, galera, é a lei atual. Eu sou totalmente favorável à regulamentação também do uso recreativo, não faz sentido. Adulto consciente deve ter acesso a produtos seguros, assim como temos acesso livre à droga que mais mata no Brasil, que é o álcool. Mas, enquanto essa regulamentação não existe, o caminho é andar na linha, porque cada pessoa que leva medicamento de associação para festinha está colocando em risco o acesso de 9 mil pacientes, como foi o caso da Santa Gaia. E eu não consigo ficar calada sobre isso.
E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão vermelho agora. Esse é o tipo de conteúdo que eu publico toda semana e que você não vai encontrar em outro lugar com esse nível de profundidade e complexidade. Mas vamos terminar com algo positivo. Em janeiro desse ano, pela primeira vez na história, a Anvisa apresentou e aprovou com unanimidade 3 minutas regulatórias para o cultivo de cannabis no Brasil. Segundo lideranças do setor, isso protege pessoas que antes corriam risco de ficar sem remédio por uma operação policial e também protege dirigentes de associações de prisões indevidas. 10 anos de luta, 10 anos de reuniões, processos de detenção e apreensão para chegar nessa resolução histórica. Eu tenho profundo respeito por quem construiu isso. Vocês não têm ideia do quanto essa galera lutou para fornecer medicamentos num país com tanto preconceito e com tanto vácuo legal. E é por isso que cada atitude irresponsável dentro da nossa comunidade pesa tanto. Nós não podemos dar ao parlamento e aos interessados, porque tem muita gente interessada em acabar com tudo isso, a munição para proibir tudo de volta. Boa noite, policiais. Estão dando uma festa? Estamos dando uma pequena reunião pro aniversário do meu amigo. Eu sou amigo, é meu aniversário. É muito carro para uma festinha. Então o que eu peço para vocês hoje é consciência. Não leva medicamento de associação para festinha, não repasse, não venda, não consulte com plataformas suspeitas de receita automática, não misture com sintéticos, respeite a dosagem, respeite a planta. A cannabis salva vidas. E eu posso provar isso todos os dias com as inúmeras pessoas que eu atendo todos os dias do Brasil inteiro. E é exatamente por isso que temos que proteger o que conquistamos. Então, comenta aqui embaixo, você sabia da situação das associações? Você conhece alguém que ficou sem remédio por conta de alguma operação? Eu quero ler a história de vocês. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Se você também discorda, coloca aí embaixo. Porque informação de qualidade dentro da comunidade é o que vai fazer a gente avançar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.